Paz do Senhor, igreja Casa do Pai, irmãos e amigos que porventura venham a assistir, toda a igreja do Senhor na face da terra, amém? Eu quero deixar aqui um pequeno estudo, uma pequena meditação da Palavra de Deus, com o título Batalha Espiritual. Quem são os inimigos? Amém? Então vamos ver. Em Judas, no livro de Judas, que só tem um capítulo, no versículo 3, a parte final do versículo diz assim: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela fé, você precisa batalhar pela sua fé, que de uma vez por toda foi lhe entregue. Amém? Você precisa batalhar. E nessa batalha temos alguns inimigos a vencer. Então, estamos numa batalha para chegarmos ao céu. Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Todo homem tem que se esforçar para entrar no reino de Deus. Precisamos de batalhar mesmo. Então é necessário esforço para alcançar. E quem são os nossos inimigos que a gente vai combater nesse esforço? Primeiro, o mundo. Em 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E, aleluia, não devemos amar o mundo. Então, o primeiro inimigo a ser vencido é o mundo. Nós precisamos vencer este inimigo. Glória a Deus. Outro inimigo, o segundo inimigo a ser vencido é a carne, ou seja, o pecado. Então, a carne e o pecado são sinônimos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, ele fala na sua epístola aos Coríntios, fala sobre como os crentes de Corinto estavam sendo carnais, crentes carnais, porque estavam andando na carne. Então, é mais um inimigo a ser vencido, a carne. Então, a nossa carne, ela nos inclina para o pecado e, consequentemente, nos afasta de Deus. Então, precisamos vencer a nossa carne. Então, em 1 Coríntios do 1 ao 5, você vai ver lá Paulo exortando os coríntios chamando a atenção mesmo, dando aquele puxão de orelha: vocês são carnais, porque vocês estão brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí diz: nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nenhum desses morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus. Então, para de andar na carne, buscando partidarismo dentro da igreja. Anda no Espírito. Amém? Então, Paulo repreendeu os crentes por serem carnais. Em Romanos 8, do 1 ao 11, também tem uma fala também de Paulo explicando como a carne nos afasta de Deus. Eu vou ler somente os versículos 6 e 7. Diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Precisamos ter aquele pendor, aquela quedinha para o espírito e não para a carne. Glória a Deus. Além disso, Gálatas também, no capítulo 5, versos 16 e 17 de Gálatas, fala o seguinte:
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tá vendo? Carne e Espírito são opostos, precisamos alinhar, né? Não inclinar para a carne e sim para o espírito, porque são opostos. Então já temos o mundo, é o primeiro inimigo a ser vencido, a carne é o segundo e o diabo é o terceiro inimigo, nós precisamos vencer. Em João 10,10 está lá dizendo que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, você pode dizer, ali está escrito o diabo, né? Mas você vai ver Jesus fazendo menção de que está se falando, ele não está falando com um ladrão, é com o diabo. Então a gente diz, o ladrão vem somente a roubar e matar, mas esse ladrão que está falando é o diabo. Em Apocalipse 12:17, também o diabo está ali aparentado como, está sendo mostrado como um dragão. Então, você vê que o diabo tem vários nomes na Bíblia, ele vem apresentado de várias maneiras. Então, no verso 9 do capítulo 12, vai dizer que esse dragão, o diabo, é a antiga serpente e Satanás. Então, ele diz assim, no verso 17... Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Tá vendo? Então, o diabo, o dragão, a antiga serpente, ele foi pelejar contra os restantes da descendência da mulher. Então, você vê que todos os que guardam os mandamentos de Deus, esses são aqueles que o inimigo, o diabo, ele quer pelejar, ele luta contra. Então já temos aí o mundo, a carne e o diabo. E agora, como vencer, né? Aliás, ainda tem um versículo aqui para mostrar que Efésios 6:12, que diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, aqui ele está falando da necessidade da gente lutar espiritualmente. Tá? Então, vamos entender o que você está falando aqui. Então, como vencer o mundo? Como vencer o mundo, que é o primeiro, né, o primeiro a ser vencido? O mundo, a carne e o diabo. Então, como vencer o mundo? Para vencer o mundo, a gente vence com oração. Em Mateus 7:8, manda que a gente peça e receba. Se você orar, você vai receber. Em 1 Tessalonicenses 5:17 tem orar sem cessar. E 1 João 5:4 vai dizer, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, o que vai vencer o mundo é a nossa oração com fé. A nossa fé que vence o mundo. Amém? E segundo, como vencer a carne? Andando em espírito. A gente já leu aqui, né, em Gálatas 5:16, que diz, digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, para vencer a carne, você vence andando em espírito. Como você anda em espírito? Jejuando, louvando, adorando, né? Fazendo a vontade de Deus. O jejum, ele ajuda a quebrar o orgulho da carne. Amém? Em terceiro lugar, como vencer o diabo? Com a palavra. Vence o diabo com a palavra. Medita lá, Mateus 4, onde Jesus vence ali com a palavra. O diabo vem, lança a palavra, Jesus vai e rebate com a palavra. Então, Jesus venceu na cruz e recebeu todo o poder. Jesus tem todo o poder. Ele
venceu e nos deu a vitória. Aleluia. E Apocalipse 12:11 também vai falar que nós vencemos pela palavra, pelo sangue de Jesus, pela palavra do testemunho. Então, nós vencemos porque Jesus venceu. E Marcos 16:17 também, aleluia. E também as armaduras, nós precisamos tomar posse das armaduras de Deus, estar revestidos com as armaduras de Deus. Então, orar, vigiar e declarar que você tem a promessa de Deus. Em 1 João 5,18, para encerrar, tem: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, essa é uma batalha que nós temos, né, que lutar contra o mundo, contra a nossa carne e contra o diabo, mas Jesus não nos deixa só nessa batalha, ele luta conosco, amém? Ele vai com a gente, ele dá a armadura, ele nos garantiu a vitória na cruz do Calvário, nos cobre com o sangue dele e nos dá a vitória, pois ele é o nosso general e nós, firmados nele, nós estamos nessa batalha para vencer, amém? Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem, amém? Deus abençoe.